Por quê? Porque Noemi era viúva e pobre. E Ruth era o quê? Estrangeira. Só tinha maldição em cima de Ruth. Ela era moabita, né? Se você quer saber melhor sobre isso, por que o povo, os moabitas tiveram essa maldição, você pode anotar e ler na sua casa Deuteronômio 23:3, que você vai compreender. Houve guerra entre os moabitas e o povo de Israel, tá? Você pode ler na sua casa. Então, a mão de Deus pesou contra os moabitas, então não tinha bênção de Deus para Ruth. Por que Ruth aceitou pagar o preço e vir com Noemi para Belém? Porque ela sabia que se ela estivesse com Noemi, apesar delas estarem ali pobres, humilhadas, como estrangeiras, com uma viúva, ela estaria em Belém. Belém, como é que é o nome de Belém? Belém é o quê? Casa do pão. Amém? Ela preferiu deixar as campinas dos moabitas, as campinas aparentemente prósperas dos moabitas, porque lá existia idolatria, existiam as coisas erradas, existia o mundanismo, para pagar o preço de viver em Belém, porque Belém é a casa do pão. Todo o povo de Israel tinha muitas promessas na vida deles. Se você quiser saber um pouco das promessas, leia Deuteronômio 28. Mas Ruth não era do povo judeu. Ela não era hebreia. Ruth, ela era estrangeira. Só tinha maldição contra a vida dela. Porém, ela se apegou a uma promessa. Meu irmão, quantas vezes você reclama das circunstâncias e Deus tem tanta promessa na tua vida? Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Deus fez tanta promessa na tua vida. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Crê no Senhor Jesus, será salvo e tu e tua casa. Vai recebendo. Tanta promessa Deus fez na tua vida, promessas pessoais, promessas para a tua família, e você fica reclamando. Deus tem centenas de promessas para a tua vida, recebe, meu irmão. Ruth tinha só uma. Ela não se colocou numa situação de coitadinha. Não é porque ela tinha só uma promessa que ela ia parar, ela se agarrou naquela promessa que ela tinha. Meu querido, o que você tem feito com as promessas que Deus tem para a tua vida? Deus tem centenas de promessas para você, recebe aí. Ruth tinha uma só, um mandamento que protegia ela. Sabe qual é que era o mandamento? Que na época da colheita, quando as pessoas estivessem colhendo nos campos, estivessem lá colhendo, ceifando, e deixasse cair alguns grãos, não era para voltar e ajuntar os restos, era para deixar os restos. Sabe para quem? Para estrangeiros, para viúvas e para órfãos. A única coisa que favorecia Ruth era isso. Que Deus havia ordenado, que quando, na época da colheita, quando estivesse colhendo, quando o povo de Israel estivesse colhendo, e sobrasse, e deixasse cair alguma coisa, não era para voltar e ajuntar o resto. Era para deixar os restinhos para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Muitas vezes, amado, você menospreza a grande promessa que Deus tem na tua vida, de te colocar por cabeça e não por cauda, de te colocar por cima e não por baixo. A promessa que Ruth tinha era de ajuntar os restos dos outros, mas ela não menosprezou aquela promessa. Ela tinha uma promessa e se agarrou naquela promessa. Pergunta para quem está do seu lado: o que você tem feito com as suas promessas? Não menospreze as tuas promessas, querido. Olha só, que tinha Noemi um parente do seu marido, capítulo 2, um homem poderoso da família de Elimeleque, qual se chamava Boaz. E Ruth, um momento, disse a Noemi: rogo-te que me deixes ir ao campo e recolherei espigas, grãos, por detrás daquele, e cujos olhos eu achar graça. E ela respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, e chegando, espigou no campo por detrás dos colhedores. E aconteceu, por sorte, que a parte do campo era de Boaz, o qual era da parentela de Elimeleque. Amados, Deus, quando Ruth se converteu ao Deus de Israel,
Quando ela disse para Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, para onde tu fores eu irei, e aonde tu morrer eu vou morrer. Ruth disse assim: eu não quero nem ser enterrada aqui em Moabe, eu quero ser enterrada lá em Belém contigo. Eu rejeito tudo aquilo que eu tinha no passado. Amado, quando você aceita Jesus de verdade, tem que haver uma rejeição de tudo aquilo que um dia você já foi lá fora, de todos os pecados que você cometeu, de todas as atrocidades que você já cometeu. Ruth realmente se arrependeu daquilo que ela viveu, dos deuses que ela idolatrou, da vida, da herança que ela tinha como moabita. E ela acolheu, e ela se aliançou com o Deus de Noemi, que é o Deus de Israel, que é o teu Deus. Você recebe? Dá glória a Deus. E ela se apoderou daquilo. Quando ela fez isso, sabe o que Deus começou a fazer? Deus achou graça aos olhos de Ruth. E quando ela começou quando elas chegaram para colher, de todos os campos que tinha em Belém, Deus colocou Ruth justamente no campo de Boaz, que era o parente do sogro dela. Olha que Deus maravilhoso esse. Eu quero profetizar sobre a tua vida, você que crê, levante a tua mão. Deus não vai deixar você ser enganado. Você que tem se humilhado e voltado para o Senhor, você que não tem se envergonhado de chorar, de se quebrantar, de pedir perdão, de se arrepender, que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, e que assim como o Espírito Santo direcionou Ruth para o campo de Boaz, que o Espírito Santo te direcione para os campos de grandes colheitas na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Em nome do Senhor Jesus, receba sobre a tua vida esta palavra. Ruth se humilhou e foi lá colher os restinhos dos campos. Ela se apegou na promessa. Querido, eles podiam bater nela, porque ela era uma moabita. Eles podiam, surrar ela. Eles podiam abusar dela, podiam fazer qualquer coisa com ela, mas ela tinha que alimentar a sogra dela. Ela tinha que trazer uma comidinha para Noemi, que era a sogra dela. Ela disse: eu vou lá colher uns restinhos. Tu me abençoa, Noemi. Te abençoo. Vai, filha, vai. Noemi servia ao Deus de Israel. A aliança das duas liberou a unção de Deus também sobre a vida de Ruth. E o Espírito Santo direcionou Ruth para o campo onde Boaz começou a colher também. E quando ela estava lá colhendo, no primeiro dia de trabalho já ela colheu um monte e trouxe para casa. Olha só o que aconteceu, querido. Boaz, vindo a Belém, aqui no versículo 4 do capítulo 2, preste atenção, que Deus quer abençoar a tua vida, dá glória a Deus. E Boaz, vindo de Belém, disse aos colhedores: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. O Senhor seja com vocês aqui, amém? E Boaz disse ao seu criado, o encarregado dos colhedores: de quem é esta jovem? Amados, Ruth, ela não tinha corpo mole, não. Ruth, ela pegou e se esforçou. Ela foi atrás dos colhedores e começou a juntar todos os grãos, todas as espigas que ela vinha. Ela não parava de colher. Ela começou a se esforçar. Querido, o que você tem feito para que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida? Você que tem centenas de promessas, você que é escolhido desde o ventre da tua mãe, você que é um chamado por Deus para conquistar muitas almas, você que tem uma promessa de ganhar a tua família para Jesus, o que você tem feito para que a promessa se cumpra na sua vida? Ruth não criou corpo mole. Ruth se mexeu na única promessa que ela tinha. Ela arregaçou as mangas e começou a colher, porque ela só tinha uma promessa. O que você tem feito com as promessas do Senhor na tua vida? Deus te disse que ia salvar a tua casa. Deus te disse que ia salvar o teu esposo. Deus te disse que ia salvar o teu filho. Deus te disse que ia curar. Deus te disse que ia fazer um milagre. Deus te disse que ia mudar a tua sorte. O que você tem feito para que o milagre aconteça? Ou você está sentado esperando as coisas caírem do céu? Ruth não parou. Ruth estava num ambiente hostil. Ruth estava numa terra distante. Ruth tinha tudo para ficar acomodada, para ficar com medo. Mas ela não parou. Ela só tinha uma promessa. O que você faz com as promessas que Deus te deu? Olhe para quem está do teu lado e diga: vamos arregaçar as mangas, meu irmão. Fala aí para quem está do teu lado e diga: vamos arregaçar as mangas? Vamos?
Ela trabalhou o dia inteiro, olha só. Boaz perguntou ao criado, quem é essa jovem? Tanto que o dono da plantação chegou e olhou para ela e ela chamou a atenção, porque ela estava lá trabalhando. Jesus Cristo, Ele é o dono de tudo e de todos. Ele é o dono de toda a plantação, Ele é dono do céu e da terra. Será que você pode chamar a atenção de Deus pelo teu esforço? Quem estava aqui na sexta-feira? Será que você pode deixar Jesus maravilhado com o tamanho da tua fé? Com as suas palavras, que liberam vida, que liberam, a unção de Deus, os milagres. Ruth deixou Boaz maravilhado. Quem é essa jovem? Olha só, uma jovem bonita. Ela é jovem, ela é bonita, ela está colhendo. Ela está indo atrás dos colhedores, ajuntando do chão. Ela não se envergonhou de ser bonita, de ser jovem. Ela só tinha uma promessa. O que você tem colocado como barreira para perseguir as promessas que Deus colocou na sua vida? O que você tem colocado de impedimento para perseguir as promessas que Deus colocou na tua vida? Quais são as justificativas que você tem dado, meu irmão? Quais são as justificativas que você dá? E o criado encarregado dos colhedores respondeu e disse, é a jovem moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela, rogo-te que me deixes recolher e ajuntar as espigas, depois dos colhedores entre os feixes. E assim ela veio, olha o versículo 7, e está aqui desde pela manhã até agora, a não ser um pouco que se deteve em casa. Olha só o que o criado, o encarregado do campo de Boaz disse para ele, essa moça chegou aqui de manhã, e ela está trabalhando até agora. Ela veio aqui, ela arregaçou as mangas, está trabalhando até agora. Essa moça bonita que está vendo aí, é a moabita, a nora de Noemi. E Boaz, espera aí, Noemi, minha parente Noemi. Olha como Deus tem tudo preparado, querido. Você não está aqui por acaso nessa noite, vai dando glória a Deus. Deus nunca te coloca no lugar errado. Permaneça firme com o Senhor Jesus. Se você hoje firmar uma aliança com o Deus de Israel, Ele vai te direcionar até as pessoas certas, que vão liberar o favor de Deus sobre a tua vida, que vão liberar os milagres de Deus sobre a tua vida, que vão liberar a unção do Senhor sobre a tua vida. Assim como Deus usou Boaz para liberar um milagre sobre a vida de Ruth. Mas Ruth não parou. Amém? Vai lá para o capítulo 3 agora. Capítulo 3. Olha agora a discipuladora Noemi ensinando, aconselhando a sua discípula Ruth. Elas tinham uma aliança. Noemi fez o papel de uma pastora na vida de Ruth. Está aconselhando o que ela deve fazer. Olha só. Versículo 1. Ele disse à sua sogra Noemi, minha filha, não te tenho de procurar descanso para que fiques bem? Não é Boaz nosso parente, com cujas servas estiveste? Eis que ele padejará esta noite a ira das cevadas. Lava-te, pois, e te ungirás, vestirá os teus vestidos, e descerás a ira, mas não te darás a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e de beber. E quando ele se deitar, observa tu o lugar onde ele se deitará, irás e descobrirás os pés, e te deitarás ali, e ele te dirá o que terás de fazer. Olha a obediência de Ruth, versículo 5, e ela respondeu-lhe, farei tudo o que tu me ordenar.